Lucas 16, esse primeiro texto aqui, é algo bem complicado, difícil você achar alguém que vá pregar sobre isso, mas eu meditei bastante, também tive a graça de ouvir uma ministração do pastor David Robertson que me ajudou a dar uma clareza, um básico, e depois Deus me mostrou algumas coisas a mais. E eu quero compartilhar com você hoje. Tá? Então, vamos ler aqui primeiro. Então, em um outro contexto, né? Então, disse Jesus também aos discípulos. Então, em outro momento, contou uma parábola que está só em Lucas, não está em nenhum outro evangelho. Mas entender essa parábola traz que é um ensinamento fantástico sobre o poder do dinheiro e como usar o dinheiro. Traz uma grande libertação, pelo menos para a minha vida, na área financeira. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então mandou-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando eu for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor, ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, versículo 9, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse texto aqui é riquíssimo. E também, eu tenho que admitir, um pouco difícil de entender. Mas vamos lá. Então, são duas partes aqui. Primeiro, Jesus dá uma parábola e diz que tinha um homem riquíssimo, muito rico,
ele tinha um administrador. Naquela época, o administrador era a pessoa que... Naquela época, o administrador nascia dentro da propriedade, basicamente. Nascia na propriedade, era como se fosse um servo. E quem tinha muito dinheiro ia cuidar de outras coisas e o administrador gerenciava a casa, os bens, compra, vende, faz isso, faz aquilo. Então esse senhor, esse homem rico, mandou chamar esse administrador. Por quê? Porque ficou sabendo que ele estava defraudando os seus bens, ou seja, ele estava roubando, estava agindo de modo indevido. E obviamente ele teve provas disso, porque ele chama, então mandando-o chamar, ele disse: que é isso que eu ouço a teu respeito? E diz o seguinte: você vai prestar contas, ou seja, põe a casa aí, a administração em ordem, porque você vai ter que largar isso, não tenho como continuar. Então ele mandou que fizesse um relatório de tudo que me devem, tudo que eu devo. E, amigo, acabou. Então, é tipo assim, um aviso prévio, vai. Aí esse cara pensou: bom, espera um pouquinho. Eu não sei fazer nada. Eu vivi aqui na casa do meu senhor. Eu não sei trabalhar no campo, não sei mendigar, vou passar vergonha. E nem tem amigos lá fora, porque quando o seu senhor rico mandava que ele dava lá as esmolas, né, fazia benfeitorias para outras pessoas de fora, ele provavelmente, em vez de dar o dinheiro, ele ficava com ele pro dinheiro. Ele, mais ou menos como Judas fazia com Jesus. É interessante que provavelmente Judas devia estar ouvindo isso. Então, ele, em vez de dar o dinheiro para os pobres, para os necessitados, não fazia nada disso. Ele não tinha amigos lá fora, ele não tinha outra profissão, não sabia fazer mais nada, dependia 100% daquilo que ele fazia. Agora veja, então, e que ele fez então? Ele falou: bom, já sei o que eu vou fazer. Enquanto eu estou aqui, eu vou tentar fazer com que as pessoas, depois que eu não estiver mais aqui, no cargo que eu tenha, depois que eu não tiver mais a autoridade que eu tenho por trabalhar para o meu Senhor, essas pessoas possam ainda me querer bem, me receber. Então ele chamou a primeira pessoa: quanto você deve? Eu devo tanto. Escreve aí, sim, devo 100 quantia de tanta coisa, de azeite. Escreve 50. Eu devo... E outro. Então, falo que a dívida a sua dívida que era de 100 para com o meu senhor vai ser só de 80. A sua dívida que era de 50 vai ser só 20. Sei lá. Mandou diminuir a dívida. E a pessoa que recebeu aquilo falou: não, ficou felicíssima. E quem tinha uma dívida tão grande também, obviamente, tinha recursos. O que esse cara estava pensando? Bom, a hora que eu não estiver mais aqui, a hora que não estiver mais trabalhando para o meu senhor, esse pessoal vai me receber, pelo menos vai me ajudar. Afinal, estou ajudando eles, vão me ajudar. Então, essa é uma mente, né, de uma pessoa do mundo, uma pessoa que estava fazendo coisas erradas, né? Agora, o que mais chama atenção é o seguinte: elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então aquele senhor, depois que ficou sabendo, já não tinha mais jeito, falou: esse cara, ele é um malandro, mas esse cara é inteligente. Olha o que ele foi pensar. E o que diz aqui? Então,
agora, então, isso foi o contexto, e Jesus começa a dar lições aqui. Então agora muda, e Jesus começa a mostrar como é que o dinheiro, as posses, os recursos, têm que ser encarados. Olha o versículo 8. Bom, veja que ele não elogiou porque ele não agiu corretamente. Ele não elogiou porque ele foi safado, não. Ele elogiou porque ele foi mais esperto. Diz que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz na geração deles, no contexto em que vivem. Ou seja, para as coisas do dia a dia, do mundo, as coisas naturais, são mais ardilosos do que aqueles que vivem para o reino. Opa! Jesus está falando isso tudo só para falar o seguinte, ó, vocês não são bobos, eles que são espertos. É isso que Jesus fez? Com certeza não. O versículo 9 diz assim, e eu vos recomendo, olha só, olha o que Jesus quer nos mostrar, a lição que ele quer nos mostrar. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, ou seja, riquezas que estão aí no mundo, ganhar a vida como as pessoas ganham. Fazer amigos. Dos recursos que você tem aí, faça amigos. Para que quando aquelas o quê? Riquezas, não é aquelas riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, Jesus está me recomendando que você vai ter mais sabedoria do que qualquer filho das trevas. Quando? Ou seja, quando a gente entende que a força e o poder do dinheiro, eu tenho que entender que com a força e o poder do dinheiro eu tenho que fazer amigos. Para que quando a força e o poder do dinheiro, quando o dinheiro, as riquezas não estiverem mais aqui, ou seja, eu não estiver mais aqui, lá no tabernáculo eterno, ou seja, no céu, essas pessoas para as quais eu usei o dinheiro, me recebam. Então, perdoa a dívida, ou aquela pessoa, o administrador infiel, perdoa a dívida, para que depois, quando ele não estivesse mais naquela condição, as pessoas pudessem recebê-lo na casa deles. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, use o dinheiro de tal modo que quando você não estiver mais aqui, essas pessoas, as quais você ajudou com o dinheiro, te recebam, não na casa delas, porque você não vai estar mais aqui, mas te recebam no céu, nos tabernáculos eternos. Ou seja, os pecadores, né, essas pessoas são pessoas que têm dívidas para com Deus. E o que Jesus está me recomendando? Que eu pegue os recursos que eu tenho, que na verdade é de Deus. O que Jesus está recomendando é que eu pegue os recursos que já é do meu Senhor rico e use a favor, não de fazer coisas erradas, mas use a favor de ganhar vidas. Para que quando eu ganhar vidas, e depois que eu morrer, essas pessoas lá no céu venham me receber. Olha, você me ajudou. Eu estava necessitado e a tua ajuda foi fundamental. Eu vi Deus me ajudando naquele momento. Olha, eu estava em tal situação e você
com o recurso que você tinha, foi e me ajudou. Você saiu do teu conforto, foi e pregou o evangelho para mim. Você conseguiu recurso, foi na televisão e pregou o evangelho na televisão. Foi no rádio e pregou o evangelho no rádio. Você comprou Bíblias e distribuiu Bíblias. Você foi na internet e usou a internet. Você usou são recursos, aquilo que Deus deu. Porque as pessoas do mundo dizem o seguinte, quantas pessoas a gente não vê, sabe de histórias, né? Que, olha, o meu sonho é aos 25 anos juntar $1 milhão. Eu já vi isso, já ouvi isso. Não conheço as pessoas, mas já ouvi a história deles. E com 25 anos, o cara só vivia para aquilo, fazia o que fosse necessário, juntou $1 milhão. Agora, e se eu pensasse assim, olha, Senhor, me dá $1 milhão para eu investir $1 milhão no teu reino? Você acha que Deus não daria? Porque aquele $1 milhão seria para o reino de Deus, para levar vidas para o céu. Mas o problema é que é o que acontece aqui, ó. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos conferirá as verdadeiras riquezas? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, no pouquinho que Deus dá para a gente corre e gasta com a gente mesmo. Ah, não, isso aqui, primeiro a minha necessidade. Senhor, me ajuda, porque se você me der os recursos, eu vou ganhar vidas para o Senhor. O Senhor dá dinheiro. E para muitos pastores, inclusive, dá os recursos. A primeira coisa que eles vão fazer, ou a gente vai fazer, é pensar na gente. Se quer dar o dízimo. E o reino de Deus que fique. A gente nem quer saber o que importa para Deus. A gente quer ficar bem. As pessoas querem ficar bem com os recursos do mundo. E Deus não tem problema nenhum em pegar os recursos que forem necessários e nos dar para que nós possamos usar a favor daquilo que é eterno. Não daquilo que é um bem passageiro, mas daquilo que é eterno. E quando a gente faz isso, problema nenhum. Agora, nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, é que nem aquela parábola do trigo e do joio. Enquanto nós estamos aqui, Deus nos coloca aqui. O trigo junto com o joio, para que possamos abençoar as pessoas. Não somos retirados, porque não a gente podia simplesmente se converter e Deus nos retirasse. Não, Deus quer contar com a gente aqui. Deus precisa do seu povo, dos seus servos aqui, para que entendam isso, tenham recursos financeiros, para que com os recursos financeiros a gente consiga pregar o evangelho do reino. Deus não tem problema nenhum. Foi o que nós lemos agora na parábola do filho pródigo, do filho mais velho. Filho, tudo que é meu é teu. Pega esse dinheiro, vai e corre atrás do teu irmão perdido. O que você precisa? $1 milhão? Problema nenhum. Quando a gente usar o dinheiro para realmente para a salvação de outras pessoas, problema nenhum. Agora, eu não posso ter dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as riquezas. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo a Mamon. Deus é a riqueza. Ou eu sirvo Ou eu sirvo a riqueza, ou a riqueza me serve. Deus quer que a riqueza nos sirva. Deus quer que... O problema não é o dinheiro. Eu já falei isso várias vezes.
O problema é o amor ao dinheiro. O problema não é você ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. E Jesus está dizendo uma coisa muito simples. As pessoas do mundo são espertas. São inteligentes para aquilo que não deve, né? Mas são inteligentes. São sábias ali, naquilo que é no mundo deles, no contexto deles. Por que é que a gente não busca em Deus a sabedoria de Deus para que isso tudo possa nos servir não somente ao reino de Deus, mas às nossas vidas também? Todas as pessoas que andaram com Deus no passado eram prósperas. Abraão foi próspero. Salomão, enquanto serviu a Deus, era muito próspero. Davi, muito próspero. Irmãos, Jesus era próspero. Ah, Jesus não era próspero. Claro que era. Para começar, recebeu lá, José e Maria receberam das mãos daqueles que vieram do Oriente, dinheiro, ouro, que sustentou eles quando eles foram para o Egito o tempo todo. E voltaram e começaram o negócio deles. Tem nada, absolutamente nada de falta. Jesus nunca teve falta. E quem andou com Jesus jamais teve falta. Estou lembrando que, eu não lembro onde que está, mas no final de um dos evangelhos, talvez seja até em Lucas, não sei, Jesus chama os 12 e fala assim, olha, quando eu vos enviei de 2 em 2, né, sem alforjes, sem bolsa, sem nada, porventura vos faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa para vocês? E eles todos disseram, nada, Senhor, nada nos faltou. Nós temos que buscar ter o melhor estudo, o melhor emprego, a melhor casa, o melhor carro, a melhor família, mas acima de tudo, entender que o Senhor pode nos dar muito mais, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus, ele nos dá tudo, não tem problema. Não há falta nenhuma. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Interessante, eu li propositalmente até esse texto, né, fala sobre o adultério, e eu já vou explicar o porquê eu fiz isso. Tá? Então veja, Jesus acaba de falar essa sabedoria, né, com relação a riquezas, né? E os fariseus que eram avarentos, ou seja, que menosprezavam, amavam o dinheiro, menosprezavam a Jesus, né? E o ridicularizavam. Estavam debochando dele. Mas Jesus é incrível. Mas Jesus lhes disse, falou diretamente para eles, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então, Jesus começa a confrontar esses fariseus, né? E eles começam a dizer que
eles se mostravam aos homens como se eles fossem os melhores. Eles se apresentavam como se fosse a referência, o oráculo de Deus na terra. Como se fosse a própria expressão, como se fosse o próprio Jesus, né? Como se fosse Deus na terra. Agora Deus, o próprio Jesus está dizendo que tudo o que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Ou seja, eles se faziam como se fosse um Deus. E isso, o Senhor diz que é como se fosse uma abominação, um ídolo. Eles estavam se idolatrando e se fazendo um ídolo para as pessoas, para o povo judeu. E Deus não os encarava, eles podiam ser o ídolo deles, mas Deus encarava eles como uma abominação, o ídolo mesmo, abominável, desprezado, desprezível. E aí Jesus fala para eles o seguinte, olha, vocês acham que vocês são os detentores da sabedoria de Deus? Da graça? Eu vou dizer uma coisa para vocês, a lei e os profetas vigorou até João. Que João? João Batista. Ou seja, até João Batista foi o último profeta, né? Ou seja, essa dispensação das leis e os profetas que os judeus viviam foi até João Batista. João Batista morreu, acabou ali. Naquele momento eles estavam na transição. E Jesus estava fazendo a transição de toda a lei, de todo o Velho Testamento, digamos assim, de todos os desígnios e preceitos, pode, não pode, faça isso, não faça aquilo, aquilo que era uma sombra, uma sombra daquilo que viria, que se cumpriria em Jesus. Então, tudo isso se cumpriu em João, parou em João. Em João, toda a lei e os profetas se cumpriram ali, acabou ali. Porque agora aquilo que era uma sombra, com Jesus não tem mais sombra. Ele agora não faz mais sombra. Chegou o momento. Até então, a luz batia e fazia uma sombra. Mas quando você vai chegando mais próximo daquilo que faz a sombra, não tem mais sombra. Você está de frente, não tem mais sombra. Então, acabou em João Batista. E desde esse tempo, ou seja, desde João Batista, está sendo anunciado, desde ele, de João Batista, está sendo anunciado o evangelho do reino. Então agora um outro evangelho está sendo pregado. Um outro reino. O reino da graça, a dispensação da graça. Ou seja, a salvação pela fé, de graça, por aquilo que Jesus já fez. Onde que eu estou aqui? E diz aqui, né? Desse tempo vem anunciar o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então Jesus está dizendo o seguinte, não é que eu tenho que me esforçar, para quem se esforçar vai entrar no reino de Deus agora. Não é isso. Porque é pela graça, pela salvação, pela graça. Mas eu vou a Jesus e o que eu não podia fazer, ele já fez. Mas para eu entrar no reino de Deus, entrar de verdade, eu tenho que perseverar na fé em Jesus. Eu tenho que continuar, eu tenho que receber isso de graça, me apropriar que eu não podia, não merecia jamais ter meus pecados perdoados, que Ele me perdoou, aquilo que eu não podia de modo algum fazer, Jesus fez, ou seja, me justificou diante de Deus, eu fui tornado justo, mas agora, eu que fui por Jesus tornado justo, eu preciso continuar caminhando nessa trilha, nesse caminho apertado, estreito, para que eu possa então entrar no reino.
Porque o próprio Jesus pagaria com a vida e sabe o quanto é difícil. E aqueles que amam Jesus e querem viver uma vida digna nessa terra, serão atribulados, e são atribulados. Só por ter o nome de Deus aqui, ser escrito propriedade exclusiva do Senhor. Saiba que você tem na tua testa, eu tenho na minha testa, que você não vê nem eu vejo, mas o mundo espiritual vê. Propriedade exclusiva do Senhor Jesus. E é isso mesmo. Só por ter isso, já há perseguição. Agora, olha o 18, que eu continuei lendo. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. O que é isso? E aqui na minha Bíblia, aqui está escrito, é sobre acerca do divórcio. Veja, Jesus não é um maluco que está falando de um assunto e de repente começa a falar de outro. O que é Jesus? O que aconteceu? Não, Jesus é um professor, um mestre, melhor dizendo, assim, perfeito. O que ele fala aqui? Ele não está falando de marido e mulher, de divórcio, como é o texto que colocam aqui. Ele está falando, e Lucas colocou isso nesse contexto, ele está falando o quê? De velha aliança e nova aliança. Pela lei, o marido se casou, né? Tá lá com a sua mulher, e se o marido morrer, a mulher, caso ela queira, pode se casar com outro, sem que cometa adultério. Então, essa velha aliança, né, da lei, né, é com a mulher que casou com Deus. Desculpa, né? Estou sendo muito infeliz nas colocações, mas entenda assim, a velha aliança é como faz o papel de uma mulher e Deus faz o papel do marido, ok? Agora, Jesus está dizendo, eu vou morrer. E a hora que Jesus morre, essa aliança, essa velha aliança da lei dos profetas, acaba ali. Porque morreu. O marido morreu. Não tem mais aliança. A aliança está enquanto está vivo. Mas Jesus cumpriu toda a lei. Não fez com que nenhum tio passasse da lei e dos profetas. Ele cumpriu toda a lei e todos os profetas. Isso está no versículo 17. E agora então ele faz cumprir toda a lei e os profetas. E ele chega e morre na cruz. E com isso, toda a aliança de vida, né, de compromisso, Deus com os profetas, Deus com o Velho Testamento, assim por diante, acaba ali. E agora, essa mulher, no caso da igreja, está livre para se casar com um novo, que é a noiva, né? Com um novo marido, que é Jesus. Ou seja, acabou a dispensação das leis proféticas e começa uma nova dispensação, a da graça. Jesus está dizendo o seguinte, vocês fariseus acham que são melhores, maiores, vocês são, para começar, são idólatras, amam dinheiro, Deus se colocam como deuses e vocês são abominações, e além do mais, aquilo que vocês estão se agarrando como oráculos daquilo que Deus colocou, aquilo que vocês estão se apegando já vai passar. É uma nova dispensação. E ai de vocês se não atinarem e não se esforçarem para buscar o reino de Deus. Vocês não vão entrar no reino de Deus.
vocês vão ficar mortos em vossos delitos e pecados. Isso serve para nós também, irmãos. Amém? Bom, vamos ler aqui um outro texto incrível e que tem revelações preciosas aqui, preciosas. Eu espero que você aproveite bem. Eu espero que eu consiga expressar aquilo que eu aprendi aqui também. Então vamos lá. Versículo 19. Veja que está no mesmo contexto, desde o versículo 1. Né? Então, no mesmo contexto sobre as riquezas do mundo. Né? E agora Jesus começa a afirmar, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Olha só. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, eu vou falar o que é essa palavra inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, pai Abraão, né? Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ou seja, eles que ouçam a Moisés e os profetas, ou seja, ouçam as leis, né? Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui, né? Vou colocar aqui. Então, Jesus deixa claro que havia um homem, e isso aí não é uma parábola, como havia certo homem, não, havia certo homem rico, não. Aqui ele está dizendo claramente, dando nome, só não deu o nome do homem rico, acho por questões até de, não sei, talvez fosse alguém que podia ser alguém conhecido em algum momento, né? Mas dá o nome de Lázaro. E dá detalhes da coisa. Então não é uma parábola, é algo real. E diz que o proceder desse homem, né, vivia regaladamente, de modo esplêndido. E que aquilo
se vestia de púrpura, né? Linho finíssimo. Todos os dias vivia como se fosse o cara. Mas aquilo, esse modo de tratar, né, que ele tratava, o modo dele viver, para Deus era assim um escândalo. Isso aí era um escândalo, o modo como ele vivia. Um modo escandaloso, abominável diante de Deus. Agora ele morreu e foi sepultado. E diz que ele foi para o inferno. A palavra inferno aqui, quando a gente usa na Bíblia, tem várias palavras para isso, tá? Mas é traduzido sempre como inferno. Então, tem Sheol, tem Hades, mas aqui é Hades. Então ele foi para o lugar dos mortos, onde os mortos morriam, né? Ao passo que Lázaro foi levado pelos anjos até onde? O seio de Abraão. Na verdade, nesse espaço, nesse lugar no Hades, onde havia lá um tempo de espera, o que acontecia? Tinha a parte onde aqueles que haviam morrido, crendo, não em Jesus, porque Jesus não tinha nascido até então, mas crendo nas promessas, crendo e seguindo os parâmetros e a vida com Deus, de um modo ou de outro, ou seja, buscando servir a Deus, tendo temor a Deus, essas pessoas iam para um lugar que chamou-se seio de Abraão, e as pessoas que não, nesse mesmo espaço chamado Hades, mais em cima e mais embaixo, nesse mesmo lugar, um lugar escuro, um lugar de trevas, um lugar de sequidão, um lugar terrível, que não é o inferno, né? Não é inferno ainda. Não é o lago que arde com fogo e enxofre, não é. Tá? Ficavam as pessoas que haviam morrido, assim, vivendo a vida como a maior parte das pessoas vivem. Vivendo a vida. Sem se importar com Deus, a mínima com Deus, achando que Deus nem existe, ou se Ele existe, não está nem aí, é assim que essas pessoas pensam, e morreu e foi para o lugar onde a grande parte vai, que é para o lugar de trevas. Bom, aí diz que esse homem rico viu, porque onde está a presença do Senhor, aonde estava Abraão, no seio de Abraão, né, onde estava Lázaro, é um lugar claro, olhou, viu e desejou estar lá. E queria estar lá. Então, mas deixa eu deixar alguma coisa aqui. Os mortos não voltam do céu. Fique claro isso. Alguém pode até ressuscitar, mas ainda não entrou no céu. Veja, só entra no céu, só depois da morte e ressurreição de Jesus, foi que ele foi preparar o paraíso. Ou seja, quando Jesus estava na cruz, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, tá? Que estavam aguardando naquele lugar de espera, levou depois, quando ele ressuscitou, levou, né, essas pessoas que eram seus, Abraão inclusive, e Lázaro, levou para o paraíso, tá? Que é um lugar que ainda não é o definitivo. Não é o definitivo. E as pessoas que se perderam, não nasceram de novo, que não têm Deus, ficaram nesse lugar ainda. Que também vão ser levados para o lugar definitivo.
Isso aí não dá para falar agora. Aí Jesus diz assim, ninguém desceu do céu, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ou seja, ninguém havia descido do céu ainda. Só Jesus havia descido do céu. E ninguém subiu para o céu, a não ser aquele que de lá desceu, ou seja, eu, Jesus dizendo. Então, eu desci do céu, Jesus dizendo, e para o céu ninguém subiu ainda. Isso está em João 3,13. Tá? Bom, eu não sei se está muito confuso aqui, vou tentar não confundir mais, tá? São muitas informações. Agora veja, que ele está lá, então ele está lá como? Morreu, foi sepultado, certo? Versículo 22. O homem rico morreu e foi sepultado. Mas ele está lá num lugar e ele vê tudo. Veja, ele viu, ele tem sede, ele tem língua, ele tem mão, ou seja, pede para que toque com o dedo na língua dele, tem olhos, ou seja, fisicamente a carcaça, a carne, morreu e foi sepultado. Mas a pessoa, qualquer pessoa feita a semelhança, imagem e semelhança de Deus, não os animais, mas tem alma e espírito. E a alma e o espírito vão para esse lugar. Ou para junto de Deus, ou longe de Deus. Eternamente. Então, eternamente vai para junto de Deus, ou eternamente vai para a morte e para o lago que arde com fogo e enxofre, está lá em Apocalipse no final, está lá para o inferno, tá? Vai sofrer eternamente, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Então, é como que debaixo da minha mão física tivesse uma mão espiritual. Debaixo da minha mente física, por baixo, tivesse a minha mente espiritual. É como se essa carcaça cobrisse aquilo que está lá dentro. É como que por baixo do meu olho, que hoje precisa de óculos, mas ainda não vai, tenho fé que ainda não vai mais precisar, hoje precisa de óculos, tem um olho perfeito, o meu olho espiritual. É como se essa minha carne vestisse um outro corpo, um corpo que está por dentro, que é o meu espiritual, o meu homem espiritual, o meu homem interior. Isso que Paulo diz, o meu homem interior, o meu homem que está por dentro, o meu homem interior, o meu homem espiritual. Eu vou parar por aqui para não confundir mais. Mas tem uma revelação incrível ali, irmãos. Talvez se meu olho aqui não enxergue, mas meu olho espiritual enxerga. Mas vamos para lá. Aí esse homem então pede para que Abraão mande Lázaro, ainda continua achando assim, né? Manda Lázaro, ou seja, continua querendo achar que ele é o tal, né? Molhar o dedo e trazer com água e lá pôr na boca dele. E Abraão falou assim, escuta, não é assim, cara. Não é mais assim. Tem um abismo. Quem está aqui não pode passar para aí e vice-versa. Não passa. Não passa. Porque a decisão já foi dada na terra. Na terra. Você vivia regaladamente, você vivia no bem bom. Você vivia, tinha todo o recurso e você menosprezou esse cara aqui. Menosprezou Lázaro, você menosprezou os pobrezinhos. Você menosprezou, você não entendeu o que Deus deu para você. E você achava que era você que era o bom. E que era só para você. Mas Deus sabe como ele viveu, apesar da pobreza dele, com dignidade diante
do Senhor. E isso está sendo recompensado. A recompensa é eterna. E o seu desmerecimento é eterno agora. E agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas então manda que ele vá lá e saia daí e vai lá pregar para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Veja aqui, ele dá detalhes. Não é parábola. Eu tenho 5 irmãos. E eles vão vir para o mesmo caminho que eu. São iguais a mim. Não prestam que nem eu. É isso que o cara está dizendo, que esse homem rico está dizendo. Vão vir para cá também. Manda Lázaro avisar, pregar para eles. E Abraão diz assim, eles têm a lei dos profetas. Ou seja, tudo que uma pessoa podia ter, toda a advertência, tudo, não haja assim, haja assado, não faça isso, isso não agrada a Deus, haja de tal modo que agrada a Deus. As pessoas ouvem hoje, ouvem. Entra por aqui, sai por aqui, não estão nem aí. Talvez você tenha ouvido, entra por aqui, sai por aqui. Isso tem um limite. Enquanto houver fôlego de vida para você, para as pessoas que estão me ouvindo, ou para mim, tem esperança. Podemos entregar nossa vida para Jesus e Ele vai nos perdoar, vai nos salvar. Se houver arrependimento mesmo. Porque depois que fechar os olhos, depois que sair daqui, o corpo vai para qualquer lugar. Se for cremado, se cair no mar, se cair para a terra, tanto faz. Agora a alma e o espírito saem juntos e continuam vivendo eternamente, junto de Deus ou longe de Deus. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, Moisés e os profetas estão vivos. Estão vivos. Deus não é um Deus de morto. Deus é um Deus de vivos. Se não ouvem eles, não ouvem, lendo e ouvindo a pregação da palavra, que é viva, não se arrepende, amanhã se ressuscitar uma pessoa para falar para eles, eles vão achar que foi cabeça deles. E se ressuscitar um, vão querer que ressuscite 5, 10, 20, porque nunca se contenta. Quando Jesus ressuscitou, muitos e muitos túmulos de pessoas já mortas, também pode ver, pode ler na Bíblia, se romperam, ruíram, e as pessoas ressuscitaram e foram para a cidade e pregaram. Se tivesse dezenas de pessoas saindo dos túmulos, que todo mundo conhecia as famílias, sabia de onde tinham vindo, sabia quanto tempo tinham morrido, homens justos que morreram, ressuscitaram e foram para cidades, era para Jerusalém e para todo Israel terem se convertido. Era para todas as pessoas terem se convertido. E nem assim se converteram. Terrível isso, hein? Já pensou nisso? Não se converteram. Eu já vi testemunho de pessoas que morreram, conheci, inclusive uma, que foi baleado várias vezes, se converteu, quer dizer, voltou, né? Desculpe, ressuscitou, e prega em todo lugar, e as pessoas acham uma história legal. Nada mais que isso. O pastor João Carlos Marques, agora já morreu pela segunda vez, mas ele morreu
ressuscitou, esteve com Jesus, voltou para cá. Depois disso, esteve com Jesus já até a hora que até quantas vezes eu sabia, durante 33 vezes. Deus falou coisas incríveis para ele. Pregou o mundo afora e nem por isso as pessoas se arrependeram. Eu mesmo só fui conhecer a história dele depois que ele já tinha morrido agora. Que triste, que triste. E com a internet, né? Com a internet que a gente tem. Mas é isso, queridos. Vamos parar por aqui. E o meu desejo é que você esteja vendo a Bíblia de um modo diferente, entendendo de um modo diferente, que você esteja, sabe, saboreando essas preciosidades da palavra de Deus. Que a Bíblia é viva, Deus é vivo e nos ama e te ama. Amém? Deus te abençoe.